Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast e hoje com o nosso convidado especial, Dr. Marcos Vinícius de Freitas. Dr. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contrato Social. É um prazer estar com vocês hoje. Fala um pouquinho da bio, que a bio do professor Marcos é extensa. O ano passado estive com ele na China. Ele é advogado pela USP, ele tem um mestrado em Direito na Cornell e também em Economia e Relações Internacionais na John Hopkins. Atualmente ele é professor da China Foreign Affairs University, certo, professor? E Senior Fellow Policy Center for the New South. Professor, seja muito bem-vindo e conte um pouco da sua trajetória acadêmica, profissional, porque aqui nossos telespectadores são jovens advogados, jovens empresários, e a gente sempre convida pessoas aqui, ícones da sociedade brasileira e também de personalidades internacionais. Você já me coloca numa situação difícil logo de cara, né? Não, eu me formei em Direito na USP há muitos anos e depois disso eu trabalhei com o professor Celso Bastos, muito conhecido como constitucionalista, e depois do Celso Bastos eu fui trabalhar na Ernst Young, na parte de tributação internacional na questão da América Latina. Fui estudar em Cornell, na Universidade de Cornell, depois trabalhei na Ernst Young novamente em Chicago, lidando com planejamento tributário na área internacional, dessa vez no escritório da Ernst Young lá em Chicago. Que legal. Aí queria estudar mais, queria morar em Washington, porque achava muito legal a cidade de Washington. Aí fui estudar Economia e Relações Internacionais na Johns Hopkins, na SAIS, na School of Advanced International Studies. E aí voltei para o Brasil depois disso. Trabalhei numa empresa de petróleo durante 3 anos nos Estados Unidos, na área de assuntos governamentais, e foi quando eu aprendi muito da política americana. Eu sempre digo que o melhor lugar para você trabalhar é numa empresa de petróleo. Se você quiser conhecer como funciona o governo americano, a questão de lobby, a questão de compreender as nuances, né, da política norte-americana. Aí vim para o Brasil, trabalhei numa empresa chamada Medmundo, na ocasião, que era a parte remota, o início da internet na área de comércio eletrônico. A gente tinha investimento de um grupo muito grande da Venezuela, o Grupo Cisneros. Depois disso, também tinha investimento suíço. E aí veio, em 2001, depois do 11 de setembro, aquele que a gente chamou de cabum da internet, porque foi quando os investimentos voltaram para os Estados Unidos, na questão de investimentos na área de internet. E aí eu comecei a trabalhar com os Cisneros na parte de consultoria internacional, fazendo procurement. O grupo é venezuelano, mas eles têm operação em várias partes da América Latina. E nessa história eu trabalhei com eles há alguns anos. Fui para mais de 50 países na ocasião, professor. Viajei bastante, conheci. E um dia eu estava no escritório e falei, olha, eu gostaria muito de dar aula. E estava pensando sobre isso. Apareceram 2 meninas que estudavam relações internacionais na FAAP. E conversando com elas eram da Câmara Americana de Comércio, queriam me afiliar. Eu falei, quem é o diretor da sua faculdade? Disseram que era o Rubens Recupero. Eu conheci o embaixador de um evento do Fórum Econômico Mundial anteriormente. Eu falei, olha, eu me afilio à Câmara de Comércio se vocês me trouxerem o telefone e o e-mail do Recupero. No dia seguinte eu tinha toda a informação e aí começou a minha trajetória na área acadêmica. Eu sou membro de conselho de empresa na Geórgia, na República da Geórgia. E dou aula há alguns anos de de Direito e Relações Internacionais e pegando um pouco de Economia Internacional. Professor Marcos, quais as diferenças? Você já deu aula no Brasil, na FAP, já deu aula nos Estados Unidos, já palestrou em outros lugares do mundo, já deu aula na China, está dando aula na China. Qual que é a diferença dos ambientes? O que você percebe dos alunos brasileiros, dos alunos estrangeiros e dos alunos também na China? Então, é bem interessante analisar isso. Eu dou aula todos os anos na França também, em Toulouse.
E o mais interessante, por exemplo, quando você olha para a Europa, é que o estudante europeu está sem esperança com relação ao futuro da Europa. Então você vai ver muitos franceses que não querem ficar na França, que estão buscando ali outras oportunidades em outras partes do mundo. Então, mas fora da Europa. Fora da Europa. O francês jovem não acredita que a Europa tem um futuro, não é? Nesse processo todo. Nos Estados Unidos, o aluno americano ele é diferente porque ele vem de um cenário em que ele está mais interessado, até mesmo porque ele tem uma dívida enorme para pagar depois da faculdade. Sim. Então ele tem, por causa né? do sistema de empréstimos que eles têm de tomar. Então isso gera aí um interesse muito importante, até porque eles têm muito claro que precisam de um bom emprego para pagar as contas depois. Então eles são muito interessados, muito aplicados, mas existe este fator como um driving force na questão dos estudos. E, obviamente, os Estados Unidos têm aquelas tremendas universidades que são referências globais. O aluno na Inglaterra, ele tem um conhecimento histórico das coisas muito interessante, né? O inglês tem no DNA do estudante inglês, vem aquela questão da história, dos valores históricos, daquilo que o Reino Unido, o Império Britânico, representaram para o mundo, e você nota isso no diálogo. Das revoluções industriais. Isso, né, existe uma profundidade intelectual mais intensa no inglês, por exemplo, que no norte-americano, nessa situação. E o aluno chinês é uma mescla de tudo isso. O aluno chinês ele é extremamente dedicado, até porque você sabe que para estudar nas melhores universidades chinesas, você tem um exame nacional, um vestibular, que é chamado de Gaokao, que é simplesmente super difícil. É uma carnificina, não é? Entendi. Você tem que ir muito bem no Gaokao. Eu sempre digo, o melhor estudante da China, na graduação, fica na China, porque o Gaokao é muito difícil do aluno ser aprovado. E quando ele passa nas principais universidades, Universidade de Pequim, a Tsinghua, a Renmin, nas principais universidades chinesas, muitos vêm de vilarejos e se transforma aquilo numa grande festa. E o aluno é extremamente dedicado porque muitos querem servir no governo. Você sabe que, por causa do confucionismo, o serviço público na China é muito valorizado. Ainda não é a melhor remuneração, mas existe uma valorização muito grande na questão do serviço público. E o aluno é competitivo porque ele sabe que cada nota que ele tem determina muito da sua capacidade de ir para uma universidade melhor, de encontrar um emprego melhor. Eu sempre comento, com os chineses até, que no geral, no resto do mundo, a gente acredita que que é descendente do macaco, né? Uma brincadeira que a gente fala. E eu digo que na China, os chineses são descendentes da girafa. Porque quando uma girafinha nasce, ela cai de 3 metros de altura. Tem que se virar, né, tem que se virar o mais rápido possível para se colocar de pé. A mãe fica dando cabeçada e 10 minutos a girafinha sabe que tem que estar mamando. E é assim que você tem na China, com 1,4 bilhão de pessoas, você tem um aluno extremamente dedicado, justamente em razão da competitividade. E, no geral, também, como a gente teve aquela questão da política de um filho só, que agora mudou, né, nos últimos anos para 2, agora são 3, que não era válido no campo, isso é uma coisa importante. Todo mundo acha que a política de um filho só era para toda a China, não era nas cidades principais. Né? Nas cidades principais. Mas com um filho só, você coloca uma pressão enorme para que essa criança se destaque. Então é muito interessante isso. Então essas são as características que você vai vendo. Na África, o estudante está muito preocupado com o futuro da região e um pouco colonizado mentalmente, como a gente observa também na América Latina em algumas partes. Então, e o grande problema que eu sempre sinto no Brasil é essa falta de perspectiva do aluno quanto ao futuro do país, né? Quando a gente vê aí mais de 60% dos alunos quererem sair do Brasil, é um negócio muito complicado. Professor Marcos, você que é professor da China Foreign Affairs University, já está residindo na China por algum tempo, como é que é a sua vida do dia a dia? Como é que você tem se adaptado na sociedade chinesa, né, esses anos? E se para você foi fácil ou não essa adaptação?
Posso te dizer uma coisa, Thomas? Eu errei quando eu fui estudar Relações Internacionais nos Estados Unidos. A escola tinha um programa de idiomas. E eu queria trabalhar no setor de petróleo e fui aprender árabe. Então, eu aprendi árabe, uma língua que eu nunca utilizei, porque eu queria trabalhar com petróleo, voltei para o Brasil, e no Brasil era só a Petrobras, tudo aquilo que eu tinha aprendido, com árabe, completamente inútil nesse processo que eu tinha aprendido. Então eu deveria ter visto, falta de visão, que eu deveria ter começado a estudar chinês. Então, ainda estou aprendendo chinês, vai demorar acho que umas 3 encarnações para eu conseguir falar direito. Mas eu tenho, se eu disser para você, eu tenho o melhor emprego do mundo, não é? Por quê? Eu gosto de diplomacia e relações internacionais. A maior parte dos meus alunos, já acho que já devo ter uns 80 alunos que são diplomatas chineses. A maior parte dos meus alunos falam inglês, né? Todos eles falam inglês. Eu moro dentro do campus da universidade, então eu tenho aquela vida universitária lidando com jovens o tempo inteiro. Meus alunos vão ser diplomatas, meus amigos na China são diplomatas, a grande maioria deles, ou professores estrangeiros nesse processo todo. E a vida na China é extremamente fácil. Claro, a questão do idioma é sempre muito complexa, não é? Mas com o tempo você começa a aprender algumas coisas da linguagem básica e, claro, com o Google Translate você se vira muito bem. Mas a segurança que você tem na China, o fato de que você compra as coisas e 2 dias depois está entregue na sua porta, o fato de você andar tranquilamente na rua a qualquer hora, a comida ser barata. E a gente se esquece, né, que todo mundo fala, não, a China é barata porque é altamente subsidiada. Não, é que o modelo de negócio chinês é baseado sempre em 3 coisas. É escala, preço baixo e longo prazo. Então esse é sempre o trinômio de qualquer negócio na China. E as pessoas esquecem da importância da questão de escala na China, até porque a gente se acostumou com o modelo ocidental. Eu comento uma coisa que as pessoas esquecem, né? O cara mais rico da China vende água. É o que vende o non-fu, né? É o non-fu. O cara mais rico da China vende água. Então dá para você ter uma ideia desta questão de escala, né, que você precisa ter na China. Então, por causa disso, a vida é muito mais barata, tranquila nesse processo todo. E você consegue achar comida brasileira lá, professor? Você consegue. E no Taobao, né? Taobao e JD, e tem mais uma outra plataforma que eu ainda não baixei, eu sempre esqueço de usar. Mas você encontra tudo, né? E você encontra as coisas no preço do país de origem. Então você vai comprar, por exemplo, o produto inglês, basicamente o mesmo preço que você pagaria na Inglaterra. Entendi. Então, o Taobao e essas plataformas têm basicamente tudo que você quiser. E lá tem até uma rede de churrascaria. Quando eu quero comer feijão, eu vou nessa churrascaria para comer feijão. Então você encontra tudo, né? E nós não podemos esquecer também que até o feijão preto os chineses, numa época, estavam exportando para o Brasil, porque a gente teve um problema de escassez de feijão. Então você encontra hoje basicamente tudo na China. Professor Marcos, a gente sabe que você fala bastante nas mídias brasileiras, mídias chinesas, é uma grande autoridade nessas relações Brasil-China, especialmente nessas relações diplomáticas. O ano passado tivemos o G20 no Brasil, que foi um grande sucesso de debates sobre multilateralismo, reforma da governança global. E esse ano agora já entramos no ano de 2025, com essas ações que a gente está vendo do Trump, das questões migratórias. Como é que você vê essas relações agora, Estados Unidos, China e Brasil e América Latina? Thomas, nos últimos 2 anos, eu posso dizer claramente que houve uma mudança da China com relação ao Brasil, no sentido de valorizar muito mais a parceria Brasil-China. Isso você nota na mídia chinesa, não é? A quantidade de vezes em que o Brasil tem sido mencionado na mídia chinesa, no China Daily ou nos outros jornais que você vê na China, e mencionados de uma maneira muito positiva.
Eu até estive numa reunião com o embaixador do Brasil, Marcos Galvão, que está lá há um ano. Eu falei, embaixador, o senhor deu uma sorte impressionante, porque os seus antecessores não tiveram o mesmo nível de cobertura positiva que a China tem tido com o Brasil. Isso se deve a dois motivos fundamentais. Em primeiro lugar, o Brasil é um país que tem sinergias com a China que não se encontram em outros lugares do mundo. Né? As economias são complementares. Né? As economias são complementares e existe aí uma possibilidade grande de atuação conjunta. E, em segundo lugar, não é além das sinergias que existem, a China precisa de bons amigos ao redor do mundo, porque, infelizmente, os chineses têm sido sempre associados a um grupo de países que têm os seus problemas internacionalmente reconhecidos. Rússia, Irã, Cuba, Venezuela, são parceiros que têm sido importantes para a China, mas não dão à China uma reputação positiva internacionalmente falando. E a China busca aí parceiros que sejam fortes, parceiros que sejam também economicamente viáveis, não é? E por essa razão que eles têm feito aquela nova Rota da Seda, muitas vezes a gente até esquece no sentido de enriquecer os seus parceiros, porque a China precisa de parcerias e de amigos ao redor do mundo que sejam ricos e que tenham economias tão fortes como aquelas que os Estados Unidos conseguem amealhar como aliados. Então, o Brasil tem aí várias possibilidades com a China. O Brasil é um parque de diversões na questão de infraestrutura, que nós poderíamos aprender muito e compartilhar muitas das coisas que os chineses têm na questão urbana. E em outros aspectos, não é, o fato de que o Brasil tem um assento no BRICS e acesso direto à segunda maior economia do mundo, a primeira, não é, em termos de paridade de poder de compra atualmente, mas o Brasil ter esse acesso é muito importante porque nós nunca teríamos isso com o G7, não é? Eu sempre comento que no ano quando o presidente Bolsonaro era presidente do Brasil, havia uma certa crítica de que ele não estava sendo convidado para as reuniões do G7, e eu comentei uma vez numa entrevista que eu falei, se você ser convidado para a reunião do G7 representasse alguma coisa economicamente falando, a África do Sul teria sido o país que mais se desenvolveu, porque foi o mais convidado entre os países estrangeiros não membros do G7 a participarem. Então a gente tem o BRICS, tem uma oportunidade grande aí, o BRICS tem essa perspectiva muito mais ampla de incluir outros que seriam excluídos da ordem internacional. Então, a relação Brasil-China é importante, ela tem crescido, os chineses valorizam isso. E o Trump é muita bravata, né? E se nós lembrarmos, ele fez aquela guerra comercial e tudo, mas ao final das contas, os chineses terminaram exportando mais para os Estados Unidos do que antes. Porque o grande problema é o seguinte, não é, Thomas? E aqui a gente tem que ter muito claro isso. A China, que é um país totalmente industrializado, ela vende muito mais coisas para os Estados Unidos do que os Estados Unidos têm capacidade de vender para os chineses. Quer dizer, tem um superávit, né, para a China, né? E não é só superávit na questão monetária, é produtos, são produtos. Se você pensar, por exemplo, o que os Estados Unidos têm para exportar para a China, nós estamos falando de carros, obviamente que os chineses estão dando... Tesla, de repente. Mas os chineses estão dando, assim, um cavalo de pau na questão de carros, produtos agrícolas, nós somos concorrentes diretos dos Estados Unidos na questão agrícola. Aí você tinha a questão dos chips, que tem sido um problema, não é? Justamente na relação, e outra era aviões. Então, se você pensar a balança comercial dos Estados Unidos com a China, é muito pouca naquilo que os americanos podem oferecer para a China e o que os chineses têm aí para oferecer para os Estados Unidos. Então, essa é uma questão aí fundamental. Não é que se o Trump faz problemas e cria problemas de tarifas, ele sabe que o consumidor americano vai ter que pagar mais porque vai continuar consumindo o produto chinês. Não tem outra opção. Então, esse é um fator muito importante nesse processo todo. E o segundo, que você não pode deixar de enfatizar, é que qualquer movimentação dos Estados Unidos contra a China prejudica o mundo, não é? Porque, embora muita gente, eu sempre falo por
preguiça até de estudar um pouco mais sobre a China, o próprio Fundo Monetário Internacional disse que a máquina do mundo, que mantém o mundo crescendo, não são os Estados Unidos da América, é a China. É o consumo também, É né? o consumo chinês doméstico e as exportações que a China faz para o mundo. Então, quem é responsável pelo desenvolvimento global é a China, não são os Estados Unidos. Até porque, e é uma coisa importante, os economistas podem até afirmar isso, quando você faz comércio com um país, aquele é um tipo de investimento. Não é? Quanto mais comércio você faz com aquele país, mais você vai fazendo crescer aquele setor econômico. Uhum. Então, nesse sentido, a China é hoje a máquina propulsora do mundo. E se houver aí uma alteração nesse quadro, os Estados Unidos são prejudicados. E os americanos também sabem que os chineses são os grandes financiadores da própria economia norte-americana. Então, por essa razão que o Trump fará bravatas, mas ao fim da situação ele vai entender que a relação que ele tem com a China nunca foi semelhante àquilo que os Estados Unidos tiveram com o Japão no passado. Professor, a gente tem aqui um bloco especial que eu te pergunto, você indica um livro, um documentário, um filme para os nossos telespectadores. Então pensa pode ser 2 livros ou um filme. Então a gente no segundo bloco a gente volta e você responde indica esses livros para os nossos telespectadores. Vou pedir para a produção soltar a vinheta. Retornando ao nosso programa Contrato Social com o professor Marcos Vinícius. Professor Marcos, qual seria o livro, indicação de um livro, um documentário, um filme para os nossos telespectadores? Há 2 que eu gosto muito, não é? Um, obviamente, eu vou falar, que é sobre a China, feito pelo Henry Kissinger, que conta um pouco da história da China. Uhum. Agora, uma coisa importante também, né, Thomas, é você entender que a relação dos Estados Unidos com a China, ou a relação da Europa com a China, é muito diferente da relação do Brasil com a China. Sim. Então, isso é uma coisa que você pode ler, não é, como Kissinger vê a questão da China, mas é relevante você entender que existem diferenciações naquilo que é Estados Unidos, na relação bilateral entre os dois, e nos interesses do Brasil nesse processo todo. Mas eu sempre recomendo para você começar a entender sobre a China. E o outro é do Peter Frankopan, que é um historiador de Oxford, que ele fala sobre a nova Rota da Seda. Ele fez 2 livros muito interessantes explicando a questão da Rota da Seda, mas ele vai fazendo isso numa evolução histórica de todo o processo da Rota da Seda, mas também o processo de evolução cultural dos países, então, daquela região e da Europa. Então, vale muito a pena ler esses 2. E tem um outro de um professor de Oxford, que eu esqueci agora o nome, muito famoso também, que fala sobre a questão da ascensão do dinheiro. Uhum. Eu vou me lembrar o nome dele, mas faz tempo que eu já li. É um professor também, historiador de Oxford, muito conhecido nessa questão do ascensão, the ascent of money, que vale muito a pena ler. E aí tem aquela, por que algumas nações são tão ricas e outras tão pobres, e aí a lista vai indo nesse processo todo. Professor, qual que é a sua opinião, né? A gente está vendo agora os Estados Unidos com as ações do Trump, tem a questão da saída do Acordo de Paris, tem também a saída dos Estados Unidos do OMS, né, da Organização Mundial da Saúde. Você acha que isso daí não afeta diretamente a cooperação internacional ou não afeta diretamente a Carta das Nações Unidas, que tem lá princípios de cooperação internacional na área da saúde, na questão humanitária? Você acha que isso afeta essa integração internacional? Vamos dividir essa questão em 3 partes, não é? E vamos olhar, em primeiro lugar, na questão do meio ambiente. Os Estados Unidos têm, na questão do meio ambiente, uma postura muito utilitária. Se nós lembrarmos, em 1900, no fim da década de 90, quando foi aprovado o protocolo de Kyoto, o Senado americano foi contrário ao protocolo de Kyoto porque queria, por insistência, que China e Índia assumissem o mesmo compromissos de redução na emissão de CO2.
E os chineses e indianos falaram que não fariam isso justamente porque seria uma forma de condená-los a uma situação de subdesenvolvimento econômico. Particularmente levando em consideração que a China se tornou ali o grande terceirizador da poluição global. Né? Os chineses assumiram para si a poluição global. E os americanos não queriam isso, queriam que eles também reduzissem a sua taxa de crescimento justamente nesse processo aí de redução de CO2 que eles achavam injusto. Mas o fato é, Thomas, que quando nós olhamos para a economia verde, a projeção é de que nos próximos anos nós estaremos tratando aí de mais de 150, quase 200 bilhões de dólares. E o grande beneficiário da economia verde no mundo se chama República Popular da China. Porque são os chineses que produzem os painéis solares, os carros elétricos. Se você pensar em toda a questão de economia verde, a China tem uma liderança assim exponencial com relação aos Estados Unidos. E é por essa razão que você vê o Trump retornando a ênfase na questão dos combustíveis fósseis. Obviamente, porque os Estados Unidos têm, hoje em dia, são os maiores produtores globais de petróleo, já anunciaram que tem novas reservas em outros lugares que eles estão desenvolvendo, e, obviamente, que ao utilizar o combustível fóssil, ele, de alguma forma, impede a evolução da economia verde, não é? Então, é por essa razão que os Estados Unidos vão adotar muito esse discurso contrário a qualquer movimentação, porque sabe que o principal beneficiário disso não são os Estados Unidos da América. É a mesma coisa que aconteceu com o 5G. Não é? À medida que eles notaram que eles não tinham a capacidade de efetivamente levar o 5G adiante, começou todo um processo de desconstrução do 5G e particularmente da Huawei como empresa chinesa que produzia tecnologia. Então, isso é mais ou menos uma técnica nesse processo, justamente em razão destas projeções da economia verde no futuro. Então, não é que Trump está fazendo isso porque entendeu que a questão da alteração de mudança climática não é um fator importante. Né? É engraçado até que ele disse que isso é um hoax, né? Uma mentira que foi criada pelos chineses, né? Para se beneficiarem economicamente. Né? E quando você volta na discussão desde a Eco 92, você sabe que os chineses foram os que tiveram menor participação nisso. E na questão da OMS, também é um fator muito relevante, porque o Trump até hoje diz que a eleição do último ciclo eleitoral em que ele perdeu, e como mau perdedor, ele não reconhece que perdeu e diz que a eleição foi roubada dele. E o que fez com que Trump perdesse a eleição foi a Covid. E um dos algozes da Covid foi justamente a Organização Mundial de Comércio. Entendi. Então seria incoerente se ele continuasse apoiando a Organização Mundial de Comércio, que foi um dos elementos mais importantes durante aquela pandemia da Covid, que de alguma maneira fez com que Trump perdesse a eleição. Então, obviamente que nesse processo de caça às bruxas, como Trump dizia que ele estava sofrendo um processo de caça às bruxas, é natural que neste novo ciclo na presidência ele também tem as bruxas que ele pretende caçar, e uma delas é a Organização Mundial de Comércio. Professor Marcos, você que vive na China e vê o avanço da inteligência artificial, recentemente vimos nas mídias esse avanço do DeepSeek, como é que você está analisando essas questões, como é que isso está afetando diretamente a economia de uma maneira positiva na China? O presidente Xi Jinping sempre diz que você precisa ter elementos disruptivos para você fazer com que a economia assuma a economia dê novos saltos na questão da sua progressão econômica. O que significa isso? Existe uma frase atribuída a Einstein, ninguém sabe se é verdade ou não, mas que é atribuída a ele, dizendo que se você misturar os mesmos ingredientes, você não pode, seria insanidade você esperar resultados diferentes. Se você tem a mesma massa de bolo, você sempre usa aquelas mesmas coisas, né, e coloca banana, não vai sair um bolo de
morango, não é? Então Einstein dizia que é insanidade você achar que usando Einstein não, novamente é uma frase atribuída a Einstein, que é uma insanidade você achar que misturando os mesmos ingredientes vai obter resultados diferentes. E a mesma questão acontece no caso chinês. O modelo chinês foi de exportação, como todos os tigres asiáticos foi. E aí, nos últimos anos, a China tem feito essa transição para uma expansão do mercado doméstico e contar mais intensamente com o seu mercado doméstico, como os americanos fazem. E um fator importante também é que se os chineses continuarem exportando o que eles sempre exportaram, eles estarão amarrados naquilo que os economistas chamam de armadilha da renda média, em que você chega a $10.000 e fica muito difícil você ultrapassar aquilo. Porque é fácil, não é? É menos difícil você deixar de ser pobre e virar classe média do que você sair de classe média e virar rico. Não é? O salto de classe pobre para classe média é bem menor do que de classe média para rico. Então, o que o governo tem feito e o Partido Comunista Chinês tem buscado é que quando a República Popular da China completar 100 anos, em 2049, que a renda per capita chinesa esteja ali em $20-25 mil, o que seria extremamente disruptivo, globalmente falando. E para fazer isso, eles precisam fazer coisas diferentes, precisam produzir coisas diferentes. Inovadoras, né? Inovadoras. Não é? E que isto gere aí uma situação global de transferência de recursos e que eles recebam muitos desses recursos em razão das tecnologias criadas. Veja, o carro elétrico, por exemplo, é uma tecnologia extremamente inovadora porque você resolve 3 problemas. O da emissão, Sim. Não é? De CO2. Se nós estamos falando de redução e questão de mudança climática, o carro elétrico resolve este problema. O segundo problema é o barulho das cidades. Não é? Se você pega o carro elétrico, ele é silencioso. Não é? Nesse processo todo. Em terceiro, ele reduz a dependência do petróleo e, por consequência, reduz a relevância global do dólar. Entendi. Porque está atrelado ao petróleo. O petróleo é todo utilizado em dólares. Então, os chineses, nesse processo, não de substituição do dólar, como todo mundo acha que vai acontecer de uma hora para outra, mas no processo de construir alternativas, uma das coisas é que as pessoas precisam ter menos dependência do dólar. E você sabe que qualquer país, para conseguir dólar, só consegue de 3 maneiras. Né? A primeira é através da exportação, a segunda maneira é pelo investimento e a terceira é pegando emprestado. Então, quando você coloca a gasolina, o governo brasileiro tem que ter dólar. Embora o petróleo seja brasileiro, o refino acontece em outros lugares. Então, a gente é uma commodity baseada em dólar. E quanto mais carros elétricos você tiver, a redução... Não estou dizendo que o petróleo deixa de ser importante, que nós utilizamos o petróleo numa quantidade enorme de indústrias. Mas a questão do petróleo fica... e da necessidade de dólares fica reduzida aí a um plano um pouco menor. E na inteligência artificial, é novamente aquelas áreas disruptivas que os chineses estão aí buscando uma relevância cada vez maior. Até porque, não é, Thomas? Se você pensar na quantidade de engenheiros que a China forma Muitos, né, professor? Anualmente, e levando em consideração aquilo que eu falei, que o chinês estuda vorazmente, você tem uma capacidade de produção muito grande nesse processo. E como a China é um país industrializado, e aqui é um ponto importante de falar, veja só. Quando nós olhamos para essa xícara aqui, nesse processo todo, você tem a xícara, você tem a serigrafia, né? Toda a produção que foi feita nesse processo aqui. Quando eu sou um país industrializado, eu ganho, como benefício do fato de ser industrializado, a questão da inovação constante. Porque hoje eu faço a xícara desse jeito, amanhã eu vou fazer ela de um jeito diferente, e a inovação vem do processo de industrialização. Quando você perde as indústrias, quando você deixa de ser um país industrializado, que é o grande problema que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, você perde a sua capacidade de inovação.
E de produzir também, né? E a capacidade de produzir de uma maneira inovadora. É por essa razão que você começa a olhar para os carros chineses e fala, nossa, como é que eles conseguiram fazer isso? Não é? Contrataram designers europeus, engenharia, tudo isso, mas em razão de eles produzirem, você consegue atrelar processos de inovação. Erros e acertos, né? Dentro da industrialização. Então, o país que se desindustrializa perde a sua capacidade de inovação constante. E aí as pessoas vão dizer, não, mas é o regime político, tem que ser uma democracia para inovar. Eu falei, nada disso, isso é uma besteira que a gente fica reproduzindo a esmo, porque inovação é resultado de investimento. Não é? Quanto mais investimento e mais dinheiro você tem disponível, mais você inova. E se você olha o quanto a Huawei, a Xiaomi, as empresas chinesas têm investido na questão de inovação, em pesquisa e desenvolvimento, é muito mais do que a Apple tem investido. Então, esse é o resultado de todo esse processo. A inteligência artificial não há dúvida de que é uma área que os chineses querem ter uma liderança. Professor, como é que você vê o Brasil nesse cenário mundial? Esse ano teremos a presidência do BRICS, a reunião do BRICS no Brasil. Teremos a pauta do Mercosul, teremos o COP30. Como é que você vê o Brasil liderando essa pauta da sustentabilidade com os outros países nesse ambiente, dentro do Brasil, dentro de Belém do Pará, que vai ser na Amazônia esse ano? Na questão do Mercosul, eu sempre digo que a gente deveria dar um passo atrás no Mercosul, transformá-lo numa área de livre comércio e deixar essa questão de ser um mercado comum. Até porque nós somos obrigados, por ser um mercado comum, a negociar em conjunto. E hoje em dia, com o Milei na Argentina, o próprio Uruguai queria ter um acordo com a China, nós deveríamos ter, não é, esta liberdade, esta flexibilidade de buscar acordos de livre comércio com quem nós quiséssemos. E o fato de nós sermos aí um mercado comum, tentando reproduzir aquilo que os europeus fazem, nos tirou aí uma certa capacidade nesse processo todo. Claro que muitos empresários não querem ter isso no Brasil, até porque eu digo que muitas vezes nós somos liberais até a página 2 do livro, não é? Na hora que você tem que realmente abrir o mercado, a gente fala, peraí, não vamos fazer isso. Então, o Mercosul passa por esta crise existencial, que não é de agora. E muitos tentam ver no acordo com a Europa... Com a União Europeia, né? Isso, com a União Europeia. Aquele colete salva-vidas para o Mercosul, mas a gente sabe que vai ser muito difícil de efetivamente isso se tornar realidade. A gente celebrou muito, não é, um acordo que de fato não foi acordo ainda, porque precisa da aprovação dos parlamentos. Então o Mercosul precisa desta revisitação com relação ao seu futuro. Já no aspecto da COP, né, a gente sabe que a liderança do Brasil é importante. O Brasil é aí um país que tem esta questão ambiental como sendo importante na sua agenda, mas nós não podemos esquecer que se os Estados Unidos transformarem a questão ambiental num cavalo de guerra, nós vamos ter problemas também nessa situação. Como é que a gente enfrenta, não é, uma situação global em que o principal país, a principal economia está fora dela. Então o Brasil vai ter que ter aí uma relação muito boa com os chineses, no sentido de saber beneficiar-se das coisas positivas da agenda verde. Então, daqueles 150 trilhões, o Brasil precisaria ter inteligência para saber como poderia, de alguma forma, também ganhar neste processo. E, por fim, nos BRICS, uma das coisas fundamentais, né, Thomas, é que eu acredito que a gente, no Brasil, ainda não tem uma ideia completa de como o BRICS pode e deve ser útil para nós. Como eu tinha comentado antes, nós temos acesso à maior potência global do ponto de vista econômico, não é para qualquer um, não é qualquer presidente do mundo, de um país, né, líder, chefe de Estado ou governo de qualquer país, que tem a capacidade de ligar para o presidente da China e conversar com ele e encontrar aí interesses comuns numa economia que tem sinergias positivas e que não é um problema e que é respeitada pela China. Então isso é um aspecto importante. E eu acho que o elemento mais fundamental em toda essa questão é que o Brasil precisa deixar de ser esquizofrênico em algumas coisas. Porque eu sempre comento assim, o Brasil
é um grande exportador de produtos agrícolas para a China, é o grande parceiro comercial do Brasil. E o setor agrícola brasileiro é um dos que, que apoia, né, a direita brasileira, que tem uma subserviência intelectual aos Estados Unidos e que é crítico da China. E aí, novamente, o setor que é mais beneficiado pela relação com a China apoia politicamente uma ideia contrária à China. Então, isso é um pouco esquizofrênico. Nesse processo, a gente precisa vencer isso, e eu acho que nós devemos vencer isso de uma maneira simples até. É passar a tratar a China como um parceiro e não como um cliente. Esta, para mim, é a leitura fundamental que nós deveríamos passar a ter no relacionamento bilateral. Óbvio que os chineses vão falhar em muitas coisas, o Brasil vai falhar em outras, mas se você tem uma perspectiva de longo prazo, no sentido de ter aí uma parceria, muito maior do que somente uma relação de clientelismo, eu acho que nós podemos avançar muito. E o BRICS é importante para isso, até porque, veja só, o Ocidente corresponde a 12% da população mundial. Como é que nós queremos que 12% da população mundial determine o destino de 88% da humanidade? Então, esta abertura do BRICS, no sentido de incluir países que são muçulmanos, países que têm outras etnias diferentes, né? Porque se você olhar, o G7 tem uma característica, tem características muito definidas, não é, com relação à maior parte da população. Sim. A exceção é o Japão nesse processo todo. Sim. Então o BRICS já vai de A a Z nessa situação. Vai abrindo mais, né? E sendo um reflexo deste mundo que nós vivemos, que pega Bolívia, que pretende a Bolívia, que você tem o Egito, você tem a Etiópia, você tem vários, né, matizes globais, e isso precisa ser considerado. Professor Marcos, já estamos chegando ao fim do nosso programa, mas antes disso, queria te perguntar quais são os seus futuros. Qual que vai ser quais são seus planos para o futuro agora, né? Essa é uma pergunta difícil, né? Até porque o futuro a Deus pertence nesse processo todo. Mas eu tenho a ideia de ficar um pouco mais de tempo na China, até porque eu estou escrevendo um livro sobre a China. Eu acho que eu nunca vou terminar esse livro. A gente sempre diz, né? Se você passa uma semana na China, você escreve um livro sobre a China. Se você passa um mês, você escreve um relatório. Se você passa mais de um ano, você não escreve nada, porque tem tanta coisa, né? Porque a gente precisa fazer algumas mudanças na cabeça. Em primeiro lugar, tem coisas que eu achava que era do Partido Comunista e eu acho, hoje em dia, não, isso não é Partido Comunista, isso é China imperial. Não é? Então, coisas que são tradições imperiais, da cultura, que vem ali no DNA chinês. Então, é difícil você identificar isso e toma tempo. Então, essa é a ideia, né? Passar um tempo a mais na China. Depois, eu tenho a ideia de passar um tempo na Europa, né? Para aí observar como os europeus estão lidando com essa questão e, eventualmente, aí, daqui a algum tempo, retornar ao Brasil e ver o que eu posso fazer com esse conhecimento, ou se eu penduro a chuteira e vou continuar escrevendo artigos sobre o que está acontecendo no mundo e minha perspectiva sobre isso. Mas eu acho que a gente vive em tempos muito, muito excitantes, não é? Nós estamos vendo aí um processo de corrida tecnológica como a gente nunca observou antes. Nós estamos vivendo aí num momento de transição de economias, né, do Pacífico, do Atlântico para o Pacífico, essa mudança do eixo econômico global. Claro que muita gente é resistente, até porque não está estudando o que está acontecendo ali, mas o mais fundamental é que nós temos hoje em dia acesso ao conhecimento como nunca se teve na história da humanidade. Eu sempre comento isso com os meus alunos, que nem os reis, né, há 100 anos, 200 anos atrás, tiveram a qualidade de vida que nós temos hoje. Então, o mundo está numa situação muito interessante, e aqui eu não tenho aquela visão escatológica que o mundo vai chegar ao fim, que vai ter uma guerra, que vai destruir tudo. Não, eu acho que à medida que a gente vai vivendo, o mundo vai melhorando e as perspectivas são positivas apesar de tudo. Professor, então a gente quer concluir, mas eu queria também que você desse suas considerações finais e um recado para a nossa população de São Paulo, a população do Brasil e também para quem estiver assistindo a gente fora do território nacional brasileiro.
Então, em primeiro lugar, eu não sou espião da China, né? Nem ganho para fazer merchan da China nesse processo todo, até porque eu sempre digo assim, a China não precisa de defensores. Quer conhecer a China? Vai na China, pega, consegue o visto e viaja para a China, passa 24 horas voando, você vai chegar e aí você vê o que está acontecendo naquele país ou não. Mas o mais importante, eu acho, e aqui é fundamental, Thomas, que não é que a China quer exportar o seu modelo político para o mundo. Isso é um equívoco que a gente ouve, tá achando que o chinês quer exportar o comunismo para o mundo inteiro, até porque já não é comunismo, é socialismo com características chinesas, que tem outra perspectiva nesse processo todo. Mas o que a China tem é uma história muito interessante a contar. E de como os países não estão condenados à situação em que eles vivem no momento. Você pegar um país com 5 mil anos de história, com mais de 1 bilhão de pessoas, e fazer a transformação que a China fez é um negócio impressionante, o que é uma mensagem muito positiva para o Brasil. Né? Porque você conversa com as pessoas no Brasil e parece que está todo mundo muito negativo sobre o país, que vai dar tudo errado. Eu falei, aumentando as taxas de juros. Tudo, não, você, né? você assiste a televisão, é só morte, é assassinato, é roubo. E países não são feitos com imagens negativas. Né? E o Brasil não tem tanta coisa ruim assim, comparativamente a outras partes do mundo. O Brasil é um país excelente. Sim. Então, eu acho que esta é a mensagem fundamental chinesa, de que você pode transformar numa ou duas gerações o destino de uma nação. E a gente não pode esquecer isso. Mas, e aqui eu termino sempre com aquela frase de Confúcio, né? Quando questionado, e Confúcio sempre dizia, né? Qual é o melhor momento para você plantar uma árvore? E ele respondia, o melhor momento para você plantar uma árvore era 20 anos atrás. E hoje você estaria desfrutando dessa árvore que você plantou há 20 anos. Se você não plantou essa árvore 20 anos atrás, o melhor momento para você plantar essa árvore é agora. Então, o Brasil que nós queremos, o Brasil que se pretende construir, vai ser resultado da árvore que vai ser plantada agora. E, obviamente, né, ninguém rega uma árvore com coisas ruins. Né? A gente precisa regar a árvore com coisas positivas que fertilizem. E é só lembrar que o Brasil tem aí uma quantidade muito positiva de coisas e que precisa entender que o Brasil não é um Titanic que eventualmente vai afundar, mas o Brasil é um Titanic que tem um futuro muito grande pela frente. Pessoal, quero agradecer a participação de vocês até esse presente momento e agradecer aqui, professor, a aula que você deu de relações internacionais, de política externa, de relações América Latina com a China, dessas questões, dessas tendências contemporâneas agora com os Estados Unidos. E te parabenizar, porque não é fácil estudar China e você entende muito bem do assunto. E aqui, para mim, é um privilégio te ouvir aqui no nosso programa Contrato Social. Meu muito obrigado e fique atento nas nossas próximas programações. Até o próximo programa Contrato Social.